Atos, capítulo 2, versículo 36 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Por enquanto até aí, o irmão pode sentar, por favor. Glórias a Deus. Amados irmãos, pelo menos no meu entendimento, há 3 tipos de pessoas que vai reagir diante da pregação da palavra. 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa que, após ouvir uma pregação, ela não sente nada. Por quê? Porque o seu coração está duro. Porque o coração dela rejeita a palavra do Senhor. Então, o primeiro tipo de pessoas a ouvir a palavra é aquelas pessoas que rejeitam, que não sentem nada. O segundo tipo de pessoas são aquelas pessoas que se entristecem ao ouvir a palavra do Senhor. Tem vergonha do seu pecado, mas, porém, para por aí. Elas não buscam a Deus, não buscam ao Senhor o perdão dos seus pecados. Porque a palavra do Senhor nos fala que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o segundo tipo de pessoa se entristece ao ouvir a palavra, ele fica mal, envergonhado, mas, porém, ele não vai atrás, não busca o Senhor. E o terceiro e último tipo de pessoas, pelo menos no meu entendimento, é como esses homens aqui. São aqueles que, após ouvir a palavra do Senhor, ouvir uma pregação bíblica, eles se entristecem, eles ficam envergonhados por causa do seu pecado. E eles reconhecem que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. E o que eles fazem? Eles vão aos pés do Senhor. Eles se humilham, eles se rendem ao Senhor. Quando João o Batista enviou 2 dos seus discípulos para perguntar ao Senhor Jesus: Senhor, tu és aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? E o Senhor disse: vai e dizer a ele: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Pobre, em qual sentido? Não no sentido economicamente, financeiramente, não é isso, tá? Mas pobre no sentido de mendigo. Porque um mendigo, para ele sobreviver, ele depende dos outros, não é assim? O mendigo, ele depende de roupa dos outros, ele depende de esmola, ele depende dos outros. Então, espiritualmente falando, o Evangelho é para quem é mendigo pelo Espírito. Quem tem um coração pobre, um coração humilde, que reconhece a sua miséria. Aqueles que reconhecem que não podem salvar a si mesmo, mas que necessitam de um Salvador. É algo que eu sempre falo, irmãos, para as pessoas, que a primeira característica para uma pessoa ser salva é o quê? Ela reconhecer seu pecado. O Senhor Jesus, ele deixou bem claro: eu não vim buscar a justos, eu vim buscar pecadores ao arrependimento. Aleluia. E no meu entender, fica claro que esse tipo de pessoas, nós não lemos todos o texto de capítulo 2, porque para não tomar muito tempo. Mas os irmãos que conhecem sabem, né, do que o texto está falando. Após o Pentecostes, após a descida do Espírito Santo, Pedro se levanta
e faz uma exposição do Evangelho, faz uma exposição do Cristo, do Senhor Jesus, não é? E após essa pregação de Pedro, estes homens, que diz a Bíblia que é quase 3.000 almas, eles chegam até os apóstolos e perguntam: homens e irmãos, o que devo eu fazer? O que devo eu fazer? Então, essa é a pergunta de todo aquele que recebe a palavra do Senhor de bom grado, faz. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? E Pedro responde: arrependei-vos. O que é arrependimento? Mudança de pensamento. Mudança de pensamento. Arrependei-vos. E cada um de vós sede batizados em nome do Senhor Jesus, para a remissão dos seus pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então, é importante esclarecer que o batismo nas águas não é para salvar. O batismo nas águas não salva ninguém, tá? O batismo nas águas é para quem está salvo já. É para quem creu em Jesus Cristo. Pedro não expõe isso porque ele viu pelo Espírito Santo no coração daqueles homens que verdadeiramente eles estavam arrependidos. Que verdadeiramente eles creram, eles receberam a palavra. E é o que nós vamos ver no decorrer do texto. Isso aqui é a prova, clara, não é? Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, para que eu, para que você, para que nós sejamos batizados, é necessário primeiramente crer no Senhor. Crer no Senhor. Porque do contrário, eu estou apenas tomando um banho. Outro exemplo, rapidamente aqui, foi o Filipe, o discípulo Filipe, quando ele se deparou com o eunuco, etíope, eunuco. Ele chegou naquele carro e viu que ele lia o profeta Isaías. E Filipe chegou e perguntou: tu entendes o que lê? E ele respondeu: como? Se ninguém me explica. Aí ele subiu no carro e expôs a Jesus. Começando daquela escritura, ele anunciou a Jesus Cristo. E quando chegaram em alguma água, o eunuco pergunta para Filipe: o que me impede de eu ser batizado? E qual foi a resposta de Filipe? Se tu credes de todo o teu coração, é lícito. E qual foi a resposta dele? Sim, eu creio. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Será que nós cremos que Jesus é o Filho de Deus? Nós cremos que Jesus veio em carne e morreu por nós, pelos nossos pecados? Nós cremos que Jesus ressuscitou ao terceiro dia? Está ao céu à destra do Pai Todo-Poderoso? Nós cremos que Ele vai voltar em breve para buscar aqueles que o amam, que são sinceros. Glória a Deus. Né? Então é para esse o batismo, para os que creem. Então Pedro respondeu: arrependei-vos. Arrependimento, irmãos. Essa é a mensagem do Evangelho. Arrependimento. Não é que o arrependimento salva, tá? Não é isso. A salvação é pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Isso não vem de nós, é dom do Senhor. Mas a evidência de uma fé genuína, de uma fé verdadeira em Cristo, é o arrependimento. Como que eu vou provar que eu verdadeiramente creio no Senhor? Através dos meus atos, dos meus pensamentos, quando é transformado. O Senhor Jesus, como já foi pregado aqui hoje, Ele chama a todos, tá? Jesus não faz acepção de pessoas, Ele chama a todos. A todos quem? Os que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus tem um descanso para nós. Que descanso? O descanso da nossa alma. O pior cansaço que tem não é o cansaço físico, porque após uma boa noite de sono, a gente se recupera. Mas o pior cansaço é o cansaço da alma. Por isso nós temos visto jogador de futebol famoso, artista, empresários, pessoas ricas, famosas, que têm tudo que o mundo pode oferecer, mas que estão desesperados, estão infelizes, alguns dando cabo da sua própria vida. Por quê? Porque sem o Espírito Santo há um vazio. É maravilhoso a mensagem que o Senhor Jesus prega lá em João capítulo 7, no grande dia da festa, né, que celebrava ali em Israel. O Senhor clamou dizendo, né, quem quiser, vinde a mim e beba da água da vida. Quem quiser, beba da água da vida de graça. O que é a água da vida? É o Espírito Santo. Mas nós só podemos receber o Espírito Santo, irmãos, quando nós se esvaziarmos de nós mesmos. Infelizmente, muitas pessoas não são transbordadas pelo Espírito Santo porque elas ouvem a palavra
com uma mentalidade preconceituosa, com uma mentalidade soberba, orgulhosa, cheia de tradição de homens. Dessa forma, nós não vamos entender o Evangelho. Nós só vamos entender o Evangelho quando nós se esvaziarmos de nós mesmos. Por isso que o Senhor Jesus ele fala aquela parábola do odre velho, né, e do odre novo. Jesus diz que quando o vinho novo ele entra dentro do odre velho, ele se rompe. Aleluia. Porque o Senhor diz que não pode se colocar vinho novo em odre velho. Só para posicionar aqui os irmãos, naquela época em Israel, colocava-se o vinho para fermentar, o vinho novo, dentro de uma bolsa feita de couro de animal, que era chamado de odre. E como o vinho era novo, ele ia fermentar. E quando ele fermentava, esticava o odre, esticava a bolsa de couro. Então, se você colocasse vinho novo dentro de um odre velho, o odre velho não ia suportar, ele ia se romper. Então, é assim somos nós quando nós não conhecemos a verdade do Evangelho. Assim somos nós quando nós não conhecemos a simplicidade que é em Cristo. Nós somos um odre velho, cheio de tradições, cheio de costumes, não é? Cheio de modas, de manias, cheio de orgulho, de soberba, cheio de nós mesmos. Mas quando nós abrimos nosso coração para Jesus, quando nós permitirmos que o vinho novo, que é o ensinamento de Cristo, penetre no nosso coração, então é inevitável, o odre velho se rompe. E em Cristo nós nos tornamos uma nova criação. Não é assim que a palavra do Senhor diz? Se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já se passaram. E eis que tudo se fez novo. Aleluia. Então essa é a mensagem. Arrependimento. A prova de uma fé genuína em Cristo Jesus é o arrependimento de pecados. E continuando o texto, no versículo 39, é dito assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Então é para nós também, porque nós estamos bastante longe de Israel, né? Aleluia. Glória a Deus por isso. A tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Por que nós estamos aqui? Porque o Senhor nos chamou. Glórias a Deus por isso. Ele não faz acepção de pessoas. Não há cor, não há raça, não há classe social, não há nada disso. Ele chama a todos. Se você, se eu, se nós temos um coração pobre pelo Espírito, um coração mendigo pelo Espírito, então o Senhor vai nos lavar, o Senhor vai nos fazer uma nova criação. Aleluia. No versículo 40, os apóstolos vão dizer o seguinte, pelo Espírito Santo do Senhor: e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos. Salvai-vos. A Bíblia deixa bem claro, na primeira carta de João, que o mundo todo jaz no maligno. O que é isso, irmãos? Que a conduta deste mundo é segundo Satanás. Nós passamos agora por um contexto, recentemente, né? Vocês sabem o que é, né? E algumas cidades ainda está ainda, né? Ainda vai acontecer ainda. Nós passamos agora por um contexto que a gente vê a corrupção humana. Pessoas se vendendo, pessoas vendendo o seu caráter, pessoas se corrompendo, não é verdade? E assim por diante. Então é assim que o mundo está. A conduta deste mundo está corrompida, está má. E glória a Deus pela vida do nosso amado irmão, que trouxe a mensagem que Jesus diz: quem se envergonhar dele diante dessa geração má e adúltera, ele também vai se envergonhar diante do Pai quando vier na glória. Aleluia. Então a pergunta é: nós se envergonhamos de Jesus? Na escola, no trabalho, no meio dos amigos, nós temos vergonha de falar de Jesus? Porque às vezes, irmãos, às vezes não sempre, ninguém vai gostar. Você que é jovem, você que ainda estuda, está na faculdade, está no ensino médio, no ensino fundamental, seja o que for, na escola. Se você falar de Jesus para os seus colegas, eles não vão gostar de você. Vão te chamar de cafona, atrasado, não sei o quê. É ou não é verdade? É assim. E qual a nossa reação? Nós vamos se envergonhar de Jesus? Se nós se envergonhar, quando ele voltar, ele vai se envergonhar de nós. Irmãos, o que nós devemos se envergonhar é dos nossos pecados. Amém. Como eu tenho vergonha dos meus pecados? É isso que devemos se envergonhar, é dos nossos pecados, não de Jesus. A Jesus nós devemos adorar e agradecer a Ele pelo amor dEle. Será que nós já entendemos que Jesus morreu pelos nossos pecados? Às vezes eu me deparo com pessoas, né, que ainda não conhecem o Evangelho e dizem assim: eu não concordo com os crentes dizer que uma pessoa que já matou alguém pode ser salva. Não concordo. Eu falei assim: você sabia que todos nós somos assassinos? Mas como assim? Somos.
Jesus morreu pelos nossos pecados. Então nós também crucificamos a Jesus, porque ele morreu pelo meu pecado, pelos nossos pecados, né? Então, né? Aleluias. Por isso que a Bíblia diz: todos pecaram e separados ou destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça de Deus, pela redenção que há em Cristo Jesus. Para quem não sabe o que é redenção, redenção é um preço pago pelo resgate. Nós estávamos presos nas garras de Satanás. Nós estávamos perdidos no pecado. Cristo, sendo santo, perfeito, se ofereceu no nosso lugar para nos resgatar. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Salvação só há nele. Porque aqui também em Atos, capítulo 4, versículo 12, está escrito: porque em nenhum outro nome há salvação. Porque também embaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É só o nome de Jesus. Então, meus irmãos, para quem não sabe, a palavra santo significa separado. O povo do Senhor Jesus é um povo separado deste mundo para Deus. Ele vive no mundo, mas ele não se contamina com o mundo. Ele vive no mundo, mas ele não se corrompe com este mundo. É esse povo que ouvirá do Senhor naquele dia: vinde, benditos de meu Pai. Louvado seja o Senhor. Esses vão vir, irmãos. Independentemente de qualquer denominação, independentemente disso. Os que amam o Senhor. Continuando, no verso 42, olha como é importante, irmão. Devemos prestar bastante atenção. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Veja que interessante. A Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse. Perseverança. Perseverança. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, ele vai dizer: aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Amém. E o que a palavra do Senhor vai dizer é que esses homens, essas pessoas, essas almas, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Para quem não sabe o que é doutrina, irmãos, doutrina é ensinamento. Doutrina é ensinamento. E qual era o ensinamento dos apóstolos? A doutrina de Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 28, quando o Senhor Jesus ele está ressuscitado já, ele chega aos discípulos e diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de mim, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho mandado. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação deste mundo. Amém. Então, qual é a ordem? Qual é o mandamento do Senhor para nós? É ensinar aquilo que Jesus ensinou. Então, o que era a doutrina dos apóstolos? O ensinamento dos apóstolos era aquilo que o Senhor Jesus mandou que eles ensinassem. O Evangelho da Graça, a Boa Nova. O que mais? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, irmãos. E na comunhão. Tá? Essa palavra comunhão, no grego, né, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, no grego significa fraternidade, comunidade, participação conjunta. Comunhão com meu irmão não é só no momento de felicidade, não. Comunhão com meu irmão não é só no momento da reunião, que nós estamos aqui, não. Mas nós devemos ser participantes uns dos outros durante 24 horas por dia. Por isso que a Bíblia vai dizer: chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Então, comunhão é participação conjunta. O que representa a ceia do Senhor, irmãos? É a comunhão do corpo de Cristo e a comunhão do sangue de Cristo. Esse é o significado da ceia do Senhor. É a comunhão. Como dizendo eu ser de Cristo, não quero ter comunhão com meus irmãos? Como eu, sendo de Cristo, não quero estar com meus irmãos? Como? Não pode. O que é que 1 João capítulo 1, verso 9 está escrito? Melhor, versículo 7 está escrito. Diz assim: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém. Aleluias. Continuando. E no partir do pão. Ou seja, ele está sempre junto, partindo pão. E isso aqui, irmão, não é só a ceia, não. É o pão mesmo, almoço, jantar, tudo. Né? Ele estava sempre junto. Por isso que quando um irmão se encontra, né, o irmão Arlindo está lá em casa, né, lá de Itapipoca, está lá em casa, é uma alegria. Quando vê os irmãos de Fortaleza, quando vê os irmãos do Rio de Janeiro, do Maranhão, enfim. Quando vê os irmãos de Caraúma no dia de reunião ou no outro dia, a gente se alegra. A gente se alegra do Piauí,
gente se alegra. Por quê? Porque quando a gente permite que o vinho novo entre na gente, que é o ensinamento de Jesus, quando o Cristo habita em nós queremos ter comunhão com os irmãos, irmãos. É inevitável. Quem é que quer viver só? Quem é? Quem não ama Jesus. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. É muito importante reuniões de orações. É muito importante a igreja reservar pelo menos um dia na semana para se reunir, para orar, para clamar o Senhor junto, em arrependimento de pecado, em convenção, se humilhando nos pés do Senhor, não é? Se humilhando, porque como diz lá Lamentações, ainda há esperança. Coloca a cara no pó, porque talvez há esperança. E há esperança, porque a porta da graça, que é Jesus Cristo, ainda está aberta. Ainda está aberta. Agora o Senhor Jesus, em Lucas capítulo 13, a partir do verso 22, que quando ele vai caminhando para Jerusalém, um da multidão pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? E o Senhor responde: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Não deixe para a última hora. Hoje a porta da graça, que é Cristo, está aberta. Ele é a porta das ovelhas. Hoje está aberta para todos. Mas chegará um dia que eu não sei, você não sabe, só ele sabe, que vai se fechar. Como já foi citado aqui essa noite, as 5 virgens loucas, não é? Elas deixaram para buscar na última hora. O que aconteceu? A porta estava fechada. E elas bateram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor respondeu: em verdade vos digo, nunca vos conheci. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora que há de vir o nosso Senhor. Então temos que estar preparados em Cristo para qualquer hora, porque na hora que nós menos esperar, como diz o próprio Senhor Jesus, Ele voltará. Continuando, irmãos. Versículo 43 agora. Diz assim no 43, Atos 2, 43. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Quando há temor na igreja de Deus, quando há reverência a Deus na igreja, então o poder de Deus desce. Aleluia. Louvado seja o Senhor. A Bíblia diz lá em Provérbios, em Salmos, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que é temor, irmãos? Temor não é ter medo de Deus. Temor é reverência. Por exemplo, você que ainda não está adaptado, por que os crentes, no momento da leitura da palavra, ficam de pé? Por que os crentes, no momento do louvor, ficam de pé? Porque em reverência ao Senhor. Não é reverência ao irmão que está louvando, ao irmão que está pregando, não. Em reverência à palavra de Deus. Em reverência ao Senhor. Amém? Amém. Glórias a Deus. Então, a nossa vida tem que ser de reverência a Deus. No nosso falar, no nosso vestir, no nosso comportamento, não é? Na nossa conduta, no nosso caráter. Eu gosto muito de uma frase, que eu nunca esqueci dessa frase, que diz o seguinte: as tuas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir a tua voz. Não adianta a gente falar, mas não viver o evangelho, não adianta. As pessoas não vão olhar para quem a gente fala, elas vão olhar pela nossa prática, né, irmãos? Infelizmente, está se cumprindo mais um sinal da volta de Jesus, que é o quê? Escândalo. Cristo afirmou que nos últimos dias era inevitável que não viesse escândalo. É o que nós estamos vendo aí. Mas ai daquele que fosse pedra de tropeço. Ai daquele. Por isso que nós temos que vigiar. Porque a Bíblia diz: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Nós só estamos aqui hoje, de pé, por causa da misericórdia e graça do Senhor. É a graça do Senhor, é a misericórdia do Senhor que nos sustenta. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando há temor da igreja ao Senhor, então há sinais, há milagres. Infelizmente, há muitos hoje que se dizem cristão que não crê mais nos dons espirituais. Não crê mais em milagre. Mas, irmãos, o que em Hebreus 13, 8 está escrito? O que está escrito? O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o Senhor. Sabe o que foi que mudou? Não foi o Senhor que mudou. Quem mudou foi a igreja. Por isso que em Lucas 18, verso 8, o Senhor vai dizer: quando o Filho do Homem vier, porventura, achará fé na terra? Não é? É como o irmão disse aqui, a igreja, nós, a começar de mim, nós estamos dormindo, estamos amortecidos para a volta de Jesus. Vigiar, irmãos, não significa olhar para os sinais. Vigiar não é olhar para o erro dos outros. Vigiar significa assistir-se a si mesmo, ou seja, é olhar para mim. Como é que está a minha vida hoje como cristão? Se o Senhor Jesus voltasse hoje para nos buscar, será que nós subiríamos? Será que nós ouviríamos do Senhor: vinde benditos? Ou será que de repente nós não ouvíamos assim: apartai-vos de mim, maldito? Nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Ah, Senhor, mas nós comíamos e bebíamos na tua presença. Tu ensinava nas nossas ruas. Eu fiz maravilha no teu nome. E o Senhor vai dizer abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim.
Porque a salvação não é por obras. A salvação é pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. E como nós estamos vendo aqui, a prova de uma fé genuína em Cristo é o arrependimento de pecados. Continuando. Verso 44 agora. Olha que interessante aqui, irmãos, o verso 44. E todos os que criam estavam o quê? Juntos e tinham tudo em comum. No meu entender, pelo menos, é um dos maiores problemas dos últimos dias da igreja. Sabe o que é? É pessoas não querendo congregar. Principalmente após a pandemia, muitos hoje deixaram de congregar como nós estamos congregando aqui. Só querem congregar por videoconferência. Só querem congregar pela internet, pelas redes sociais. Tá? Não é que seja pecado isso, né? Nós temos essa ferramenta maravilhosa que é a internet. Mas não tem igual, irmãos, como nós estamos aqui hoje. Sabe? O corpo a corpo, junto, tem igual. Então, no meu entender, uma das coisas que é os sinais da volta de Jesus, a Bíblia fala disso, né? Da apostasia da igreja. É a frieza, a falta de desejo de querer congregar. Como tem pessoas, irmãos, que é difícil congregar. Para muitas pessoas é difícil congregar. Por que é difícil congregar? Porque eles não amam Jesus. Claro que nós compreendemos que muitas pessoas não congregam porque não podem, irmãos, claro. Algumas pessoas já são avançadas de idade. Outros têm problema de locomoção, de saúde. Tem muitas pessoas que querem congregar, mas não encontram ali um ministério que realmente exalta Cristo. A gente sempre lembra no nosso meio, né, que antigamente, quando nós evangelizava, a gente dizia assim, ó, procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Hoje é o contrário. O que nós temos que dizer? Procure a igreja evangélica mais próxima do evangelho. É isso que nós temos que dizer. Procure a igreja mais próxima do evangelho. Porque me perdoe, irmãos, não se escandalize com isso. Mas o que é que nós temos visto hoje nas igrejas? É apresentações, é show, não é? É uma peça de teatro, e etc, e etc. A gente vem pra cá, eu não quero ouvir o que os irmãos têm para falar. Vocês estão aqui não é para ouvir o que eu tenho a dizer. Nós estamos aqui para ouvir a palavra, para ouvir a Jesus. Para isso que estamos aqui. Nós estamos aqui não para reverenciar o homem, não para ficar assistindo, não é? Uma peça. Nós estamos aqui porque queremos também provar da água da vida, que só Cristo tem para dar. Glória a Deus. Como Pedro afirmou, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém. E nós temos crido e visto que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Louvado seja o Senhor. Então, para muitas pessoas, irmãos, é difícil congregar. Por quê? Porque não ama o Senhor Jesus. Quem não ama Jesus, não ama o seu irmão. Eu vejo muitas pessoas dizer assim, não sei se os irmãos também ouvem também. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de congregar, eu oro em casa, eu faço minhas orações sozinho, não preciso de igreja. Amém? Não é a igreja que salva. Quem salva é o cabeça da igreja, não é? Quem salva é o cabeça da igreja, que é Cristo. Mas, para nós, né, ter comunhão, para nós ser salvos, nós precisamos estar ligados ao corpo de Cristo. O corpo de Cristo, quem que é o corpo de Cristo, igreja? A igreja do Senhor. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo de Cristo e nós somos membros deste corpo, o corpo de Cristo. Então, como pode eu crer em Jesus Cristo, mas não querer congregar com os meus irmãos? Como pode eu crer no Senhor Jesus e não amar meu irmão? O que foi que o Senhor Jesus... O que a palavra do Senhor diz, irmãos? Primeira carta de João. Se alguém diz que ama a Deus e não ama seu irmão, ele é o quê? Mentiroso. Porque quem não ama o seu irmão que vê, vai amar a Deus que não vê? Assim temos este mandamento do Senhor, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, se nós amamos a Deus, não vai ter nenhum empecilho para nós congregar. Claro, não me entenda bem. Muitas pessoas não congregam porque não podem, por causa da saúde, porque não tem uma igreja que prega o verdadeiro evangelho, né, e não congrega. Né? Mas tem pessoas, né, nós conhecemos, que não congregam porque não quer, porque não ama Jesus. Né? Veja interessante aqui, ó, os irmãos de Fortaleza vieram lá de Fortaleza, nós, os irmãos de Caraúno, vieram de Caraúno, o irmão veio de Canidé, outro irmão de Itapipoca, os irmãos daqui também, o irmão Francisco os recebeu, preparou com o maior carinho, né? Tal. Por que eles fizeram isso? Porque eles amam o Senhor Jesus. E como eles amam o Senhor Jesus, eles querem estar reunidos com os irmãos para juntos adorar o Senhor. Então, no meu entender, para encerrar aqui, eu creio que é algo que vai acontecer muito nesses últimos tempos. Pessoas não querendo mais congregar. Lembrei aqui de um texto, irmãos, para não ficar só nas minhas palavras. Os irmãos conhecem. Hebreus, capítulo 10, versículo 24. O que é que está escrito lá, né? Que nós devemos nos exortar uns aos outros, nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa mútua congregação,
como é costume de alguns, antes nos exortando uns aos outros todos os dias, tanto quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. E o que vai dizer na sequência, dentro desse mesmo contexto? Porque se depois de recebermos o conhecimento da verdade, continuarmos pecando voluntariamente, já não resta mais para nós sacrifício pelos nossos pecados. Então, quando eu posso congregar, quando tem uma congregação que exalta Cristo, que prega a palavra, mas eu não quero, porque eu sou orgulhoso, não, eu adoro Deus sozinho em casa, não preciso de ninguém. Então, irmãos, no meu entender, pelo menos, tá? Baseado na palavra, a pessoa está em pecado voluntário, né? Porque quem não quer ter comunhão, é Jesus que disse, é a palavra de Deus que disse. Quem não ama seu irmão, não ama Deus. Quem ama a Deus, não ama seu irmão, é mentiroso. É o Senhor que disse. Olha, a lei, a gente sabe, a lei de Moisés, né? Tinha várias ordenanças. Mas quando o Senhor Jesus vem, ele diz assim, ó, ouvi o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem quem vos maldizem, orai por quem vos persegue e vos maltratam, para que sejais filhos do Deus Todo-Poderoso. Amém. Que não faz acepção, que manda chuva e o sol para bons e maus, justos e injustos. Né? E o que foi que o Senhor Jesus disse lá em João, capítulo 13? Ele vai dizer assim, um novo mandamento vos dou. Que mandamento é esse? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então não tem como fugir, irmãos. Não tem como fugir. Ah, eu amo a Cristo, mas não quero congregar. Ah, eu amo a Cristo, mas não amo meu irmão. Tá perdido. Tá em trevas. Né? Como pode? Continuando. Versículo 45. Olha o que eles faziam, irmãos. Olha a prova aqui de que verdadeiramente aqueles homens se arrependeram dos seus pecados. 45. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Essa palavra mister significa necessário, tá? Então o que a igreja, no começo apostólica, eles faziam? Aqueles que tinham mais condição, ele vendia bens, vendia casas, vendia herdades, pegava aquele dinheiro, colocava nos pés dos apóstolos. E o que os apóstolos faziam? Comprava fazenda de bois, comprava carro importado? Não. Eles pegavam e repartia dentro da necessidade de cada um. Por favor, já estou terminando já, tá? Por favor, como é aqui em Atos mesmo, vamos ver aqui, por favor. Marque aí Atos 2. Vamos para o capítulo 4, irmãos. Verso 32, por favor. Atos 4, 32. Como aqui é pertinho, né? Já estou terminando já, tá? Atos capítulo 4, verso 32. Diz assim, ó. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Bem-vindo o corpo de Cristo. Bem-vindo a noiva de Cristo. Essa é a igreja do Senhor. Essa é a igreja do Senhor. Eu sei, irmãos, que as pessoas que estão aí fora, eu entendo, eu não julgo elas. Por que às vezes elas falam mal dos crentes? Porque eu entendo. Porque, infelizmente, a gente vê os escândalos e mais escândalos, irmãos. Pessoas fazendo do evangelho um comércio. Pessoas não querem levar as almas até Cristo, querem a lã da ovelha, querem sugar a ovelha. O que é que o Senhor Jesus Cristo disse? O bom pastor dá a sua vida pela... Mas o mercenário, quando vê o lobo vir, o que é que ele faz? Foge. Né? Jesus é o bom pastor. E ele ama as suas ovelhas. E prova disso, ele deu a sua vida, santa e imaculada. Derramou o seu sangue puro pelos nossos pecados. Para nos salvar. Como podemos nós resistir, rejeitar uma graça maravilhosa dessa? Hein? Como podemos resistir? Voltando para o texto, para encerrar. 46. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Sabe o que significa singeleza, irmãos? Simplicidade de coração. Ou seja, não é aquela igreja que um quer tomar o lugar do outro.
Não é aquele local que, se o irmão não tiver uma oportunidade, ele já fica com raiva do pastor. Não é aquela igreja que o irmão quer tomar o cargo do outro. Eu quero ser pastor. Se eu fosse, eu quero ser evangelista. Não, irmãos. O que foi que o Senhor Jesus nos ensinou? Aquele que quer ser o maior entre vós, seja o quê? O servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então nós estamos aqui para servir uns aos outros. Nós estamos aqui, como o nosso amado irmão Alindo falou, para viver esse amor verdadeiro. Não é hipocrisia. Não é hipocrisia. Que as pessoas se verem ali um momento ali durante a semana e depois se afastam, ninguém quer saber de ninguém, ninguém visita ninguém, ninguém se entrosa com ninguém. Não é assim, irmãos. Isso não é igreja. A noiva de Jesus Cristo, ela está sempre juntas. Porque é dito aqui, ó. E todos os que criam estavam o quê? Sempre juntos. Nunca separados. Juntos. O tempo que nós pudermos, principalmente nesse tempo que se aproxima a volta de Jesus, devemos estar juntos, nos edificando uns aos outros em Cristo, nos exortando uns aos outros, para que podemos permanecer firmes em Cristo Jesus até o fim. Porque quem perseverar até o fim, e o contexto, quando Jesus fala dos que vão perseverar até o fim, é o amor. Porque ele diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Verso 47, para nós encerrar, diz assim, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aleluia, louvado seja o Senhor. Quem acrescenta a ovelha na igreja não é o homem, é Deus, é o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado não é o homem, é o Espírito Santo. Aleluia. E ontem eu estava conversando com meu amado irmão lá em casa, né? É interessante que algumas pessoas, né? A gente fala de Jesus para ela e diz assim, não, irmão, o Espírito Santo me tocou ainda. Tem ou não tem assim? Não, o Espírito Santo me tocou ainda. Não, eu não quero servir a Cristo porque o Espírito Santo me tocou ainda. Meus irmãos, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu creio que isso é quase uma blasfêmia, o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele convence a todos nós. Todos os dias eu sou convencido de pecado. Você não é não, meu amado? Eu sou convencido todo dia. Por isso que todo dia devemos nos prostrar, nos humilhar diante do Senhor e dizer assim, Senhor, eu cometi tal erro, Senhor, me perdoa. Porque não é só dizer assim, Senhor, me perdoa o pecado, não. Tem que declarar. Eu já declarei pecado para Deus que eu me envergonhava. Mas depois que eu aprendi isso, irmãos, que confessar é declarar, Senhor, eu fiz isso, Senhor. Eu cometi isso, Senhor. Com vergonha, mas declarando. Claro que Deus sabe o que nós fizemos, Ele sabe. Mas Ele quer ouvir, irmãos. Ele quer ouvir de nós. Reconhecimento de culpa, admissão de erro. Uma pessoa que não reconhece os seus erros, ela não pode ser salva. Como pode uma pessoa ser salva? Né? A ovelha, para ser salva, ela tem que estar perdida. Se ela se acha que está... A parábola que a nossa amada irmã aqui trouxe hoje, é interessante que lá no versículo 7 de Lucas 15, o Senhor vai dizer, assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém. Por muito tempo eu não compreendi essa parábola, mas depois o Espírito Santo me deu a revelação, o entendimento. No meu entender, irmão, o que é que o Senhor está dizendo? Aqueles que se acham justos, aqueles que se acham santos, então eles não precisam de Jesus. Não é para esse que Jesus salva. Mas Jesus salva aquele que reconhece que é um pecador. Quem conhece aqui a parábola do fariseu publicano, lembra? Como é que foi a oração do fariseu? Ô Senhor, graça te dou, porque não sou que nem os outros homens, roubadores, injustos, nem quanto esse publicano, dou o dízimo de tudo que passa nas minhas mãos, jejum 2 vezes na semana. E o Senhor disse que o publicano, com a cabeça baixada, nem levantava a cabeça. Sabe o que era isso? Vergonha. Não sei se acontece isso com você, comigo acontece. Quando eu vou orar, eu baixo a minha cabeça e às vezes eu fico sem palavras, com vergonha dos meus pecados. Então o publicano, ele foi baixando a cabeça com vergonha. Foi o que ele disse? Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E o Senhor vai dizer, esse desceu justificado, não o fariseu, porque aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. O que é a si mesmo se humilhar, irmãos? Quando eu ofendo o meu irmão, eu vou até ele e peço perdão a ele. Eu não estou me humilhando a ele, eu estou me humilhando a Cristo que me ensinou. Quando o irmão me ofende, vem até a mim me pedir perdão, eu devo perdoar. Eu não estou me humilhando ao irmão, eu estou me humilhando ao Senhor que me ensinou isso. Amém? Glória a Deus. Então, o orgulho, a Bíblia diz que Deus ama os que dão os humildes, mas rejeita os soberbos. E, para encerrar agora, irmãos, sabe o que é cair na graça de todo o povo? Sabe o que é isso? Bom testemunho. Bom testemunho. Não adianta eu aqui alardear, pregar a palavra com eloquência e tal, não é? Mexer com a igreja,
Mas se os meus frutos forem podres, não adianta, tá? Nós só vamos cair na graça do povo quando o nosso testemunho for um testemunho bom. Por isso que Jesus Cristo disse, a gente conhece uma árvore pelos seus frutos. Amém. Pelos seus frutos os conhecereis. Então por que a igreja caiu na graça de toda a multidão? Por quê? Porque eles davam o quê? Bom testemunho. Amém. Bom testemunho. Então guarde isso. Não adianta só pregar a palavra. Nós temos que preocupar antes em dar um bom testemunho. E dar um bom testemunho. Porque muitas das vezes, irmãos, muitas das vezes, não precisa nem falar não. Só pelo nosso testemunho as pessoas se rendem a Cristo. Eu já vi isso. Quem aqui já viu? Eu já vi isso. Eu vi um pastor do nosso ministério lá em São Gonçalo. Ele falou que uma vez na igreja, e não sabe por quê, foi o Espírito Santo. Ele viu um irmão lá sentado, ele foi lá. Eu até dá vontade de chorar, né? Simplesmente deu um abraço naquele irmão. O irmão faz lágrimas. Fala assim, olha irmão, era isso que eu estava precisando. Era de um abraço. Né? Era de um abraço. Ele não falou nada. Ele deu um abraço. E aquele irmão, aquela pessoa nunca mais deixou de congregar. Não é? Mas infelizmente também, há o oposto. Em muitas igrejas, há muitas pessoas que dão mau testemunho, né? E ao invés de atrair as pessoas para Cristo, fazem expulsar. Não é verdade, irmãos? Então essa palavra do Senhor, que o Senhor Jesus seja glorificado, em nome de Jesus, tá? Então a palavra de Jesus é o quê? Perseverança, arrependimento, né? Arrependimento. Quem ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Então, tá aqui, irmãos. O livro de Atos não é só apenas um livro histórico, não. Mas é um ensinamento do Espírito Santo. Se você, se eu, se nós queremos ser de fato uma igreja de Cristo, devemos meditar em Atos dos Apóstolos. Porque isso é a igreja de Cristo. Amém. Não fala de templos luxuosos, não fala de cadeiras acolchoadas, não fala de exaltação a homem, não. Mas somente a Deus toda a glória. Amém. A Deus toda a glória. Louvado seja o Senhor.